pessoas na sala. Isso é bom. O terceiro ano precisa dar exemplo. Né? Muito bem. Ok, então eu vou dividir a nossa revisão da seguinte maneira. A revisão da aula 4 vai ser uma revisão mais rápida porque é só teoria. Eu não vou cobrar cálculos sobre a aula 4. Então eu vou só rever alguns conceitos aqui e aí vocês ficam de boa para perguntar qualquer coisa sobre eles. Por exemplo, como vão ser perguntas teóricas, eu quero que você não vai precisar responder, decorar a definição de entropia. Eu quero que você entenda, eu quero que você analise a questão que eu vou formular para você, para ver se eu estou falando de entropia, se eu estou falando de energia livre, tá certo? É isso que eu quero que você faça. Basicamente, não vou te cobrar conceito, eu vou colocar um contexto lá. Por exemplo, eu sei que entropia é a medida da desordem de um sistema. Eu explico isso melhor dizendo assim. Quando você compara água na forma gasosa, água na forma líquida, água na forma sólida, claramente você percebe que a água na forma sólida, as partículas da água na forma sólida, estão muito mais organizadas do que na forma líquida e na forma gasosa. Quando você olha para a água na forma gasosa, você percebe que as partículas estão soltas, estão totalmente desorganizadas, estão totalmente livres. Então, observando fenômenos como esses, os cientistas criaram um conceito para explicar isso. Esse conceito, pessoal, é a entropia. Eles dizem assim: num sistema físico, químico ou biológico, as partículas estão mais ou menos organizadas de acordo com os fatores ambientais. A grandeza que mede essa desorganização é a entropia. Então, funciona da seguinte maneira. Quanto maior a entropia de um sistema, maior o nível de desorganização que ele apresenta. Tá? Quer dizer, quando vocês quiserem um exemplo bem palpável, é só lembrar desse exemplo da água que eu falei, que vale também para qualquer substância. Então, comparando o nível de organização das partículas em um cubo de gelo com o nível de organização da mesma quantidade de partículas de água na forma gasosa, fica muito óbvio que na forma gasosa existe uma desorganização bem maior. Então, se eu lançasse a seguinte pergunta: em qual dos sistemas a entropia é maior? Eu coloco lá gás hélio, por exemplo, ou água na forma sólida. Você já sabe. Na forma de gás, a tendência é que a entropia seja maior. Existe, inclusive, até uma relação direta entre o estado físico e a entropia, né? Então, a gente em regra geral, assim, a gente diz... A minha internet, pessoal, não está muito 100% hoje, não. Se o som falhar, me avisem aí, tá? Não torcer para que seja passageiro o problema. Então, na regra, a gente diz assim, ó. A entropia na forma gasosa, em regra, é maior do que na forma líquida, e a entropia na forma líquida é maior do que na forma sólida. Sem entrar em detalhes mais técnicos, o essencial que você precisa saber de entropia é isso. É uma medida do nível de desorganização de um sistema, que tende a aumentar, em regra, com o aumento da temperatura. Percebe? E aí, existe toda uma teoria sobre a entropia dos sistemas termodinâmicos, né, que diz que só existe entropia zero, atenção porque isso é importante, só existe entropia zero se você tiver no zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Isso aqui é uma temperatura
praticamente inalcançável, 273 graus Celsius, abaixo de zero, seria o zero absoluto. Então, para a entropia ser nula, você teria que chegar a esse ponto, no zero absoluto. E aí, experimentalmente, os químicos atribuem valores de entropia a determinadas substâncias. Uma curiosidade, por exemplo, o carbono grafite tem uma entropia bem maior do que o carbono diamante. Esses dados são coletados experimentalmente, tá, pessoal? Isso significa que as partículas no diamante são mais organizadas do que no grafite. O nível de organização no diamante é maior, por isso que a entropia é mais baixa. Se eu comparar, por exemplo, olha aqui, ó, o bromo na forma líquida e o bromo na forma de gás, agora você entende por que o bromo na forma de gás tem maior entropia do que o bromo na forma líquida, porque as partículas do gás bromo estão mais desorganizadas, mais soltas, mais livres do que na forma líquida. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com o conceito de entropia visto dessa forma? Beleza? Muito bem. Qualquer coisa é só vocês perguntarem. Valeu, Pedro. Então, gente. Professor. Pois não. Professor, o senhor pode repetir de novo, por favor? Posso, Mailane? É porque estava falhando um pouco? O som deu uma picotada. Eu vou tornar a repetir aqui, inclusive mostrando aquele exemplo, tá, Mailane? Pode desmutar o som e perguntar aqui se você não entender. Eu digo o seguinte, comparando, okay. Pois não? Comparando os sistemas. É Mailane falando? Não, professor, foi que eu apertei sem querer. Ah, beleza, tudo bem, tranquilo, de boa. Vamos voltar para lá. Então, Mailane, comparando os sistemas físicos, químicos, biológicos, os cientistas perceberam que as partículas desses sistemas, ora estão mais organizadas, ora estão mais desorganizadas. Professor, organizadas em que sentido? No sentido de estarem, às vezes, mais próximas, formando uma estrutura cristalina, uma espécie de cristal. Outras vezes, estão bem dispersas, bem desorganizadas, bem soltas, quase sem conexão umas com as outras. Então, eles criaram, Mailane, uma grandeza para medir esse nível de desorganização. É a tal da entropia. Então, para você começar a entender melhor como funciona isso, vamos pensar no exemplo aqui, ó, dessa tabela, do bromo, que é uma substância que pode estar na forma líquida ou na forma de gás. Os cientistas entenderam que as partículas do bromo na forma de gás estão mais à vontade, estão mais livres. O gás, você sabe, as partículas que formam o gás, elas têm um grau de liberdade muito grande, elas podem se expandir, elas praticamente não interagem nem entre si. Já as partículas do mesmo bromo, mas na forma líquida, já estão mais próximas, já estão mais conectadas, já estão mais organizadas, já não tem tanta liberdade assim. Então, comparando essas e outras particularidades, eles chegaram à conclusão de que o bromo na forma de gás deve ter maior entropia do que na forma líquida, né? Esses dados aqui, esses números são obtidos através de experimentos, através de experiências práticas. Mas, de um modo geral, funciona da seguinte maneira. Substâncias na forma de gás... Nossa, a internet está me sabotando hoje. Então, Mailane, voltando aqui, ó. Substâncias, Mailane, na forma de gás costumam ter as maiores entropias. Substâncias na forma de sólidos costumam ter as menores entropias. E aí nós chegamos a uma conclusão geral. Existe uma situação em que a entropia seria zero. Que situação é essa, Mailane? Se eu tiver a temperatura muito baixa, 0 Kelvin, zero absoluto, 273 graus abaixo de zero, 273 graus Celsius negativos. Em qualquer temperatura maior do que essa,
a entropia é maior do que zero. Então, pessoal, por exemplo, uma pergunta que raciocínio lógico. Existe entropia negativa? Me responda aí. Se eu colocar essa pergunta na prova, existe entropia negativa? O que vocês acham? É possível que uma substância apresente entropia negativa? Responda aí no chat. O que você acha, Mailane? Você me escuta, Mailane? Sim, eu estou ouvindo. Então, Mailane. Eu acho que não tem como apresentar uma entropia negativa. Parabéns. Não tem. Porque a menor entropia possível é a entropia zero, e isso só acontece, em tese, se você conseguir atingir a temperatura chamada zero absoluto, 0 Kelvin, 273 graus Celsius negativos. Só isso já lhe garante que não tem entropia negativa. Porque para ter entropia negativa, você teria que ter uma temperatura menor do que o zero absoluto, e isso não existe. Então, todas as entropias que vocês vão encontrar, todos os valores de entropia que vocês eventualmente vão encontrar, eles são positivos, né? Porque sequer nós conseguimos atingir o zero absoluto, e não existem temperaturas menores do que ele. Então, é uma conclusão interessante. Não existe entropia negativa. Tá? O menor grau de desorganização possível é o zero absoluto. A partir daí, todas as outras temperaturas são positivas. Portanto, a entropia tem que ser positiva. Esse é o conceito de entropia. Eu não vou cobrar isso de vocês na prova, na forma de pergunta direta, o que é entropia, mas eu posso fazer comparações entre um sistema sólido, um sistema líquido e um sistema gasoso e perguntar quem tem maior entropia. Ok? Beleza? O outro conceito que vai vir junto nesse combo é o conceito de energia livre, pessoal. O que é energia livre, né? Da mesma forma que a entropia foi necessária para poder medir e comparar o grau de desorganização dos sistemas, foi preciso criar o conceito de energia livre. Por quê? Vou voltar aqui para aquela explicação da aula anterior. Para quem não estava, vai dar para entender do mesmo jeito. Os cientistas perceberam, pessoal, que existem processos, tanto físicos, quanto químicos, quanto biológicos, que ocorrem espontaneamente. Vale dizer, processos que não precisa que haja uma energia externa para que eles aconteçam. São chamados processos espontâneos. Tá? Processos espontâneos. Professor, um exemplo de um processo espontâneo, tranquilo. Processo físico espontâneo. Se eu tirar um cubo de gelo da geladeira e colocar em cima da mesa, na temperatura ambiente, espontaneamente esse cubo de gelo vai derreter. Isso é um processo espontâneo. Tá? E aí, além dos processos espontâneos, naturalmente existem os processos não espontâneos. Por exemplo, esse gelo que acabou de derreter em cima da mesa, Mailane, ele jamais voltará a ser gelo nessa temperatura. Agora, se eu recolher essa água líquida, que era gelo antes, e devolver para a geladeira, gastando energia, ele volta a congelar. Então, em resumo, um processo não espontâneo gasta energia. O processo espontâneo não gasta energia. Ele acontece sem que eu precise ter ali um gasto de energia. Então, existem processos espontâneos na física, na química, na biologia. A natureza é cheia de exemplos. Geralmente, quando nós queremos ir de encontro à natureza, nós realizamos processos não espontâneos. Por exemplo, a gente pode produzir, eventualmente, gelo em ambientes quentes. É um contrassenso, porque em ambientes quentes a água costuma estar na forma líquida ou na forma de vapor. Né? Mas a gente pode produzir gelo em ambiente quente. Só que para isso nós temos que gastar energia. Então, o que os cientistas fizeram foi o seguinte: eles precisavam de um parâmetro, de uma referência
para poder saber se determinado processo seria ou não espontâneo. E aí eles criaram a ideia de energia livre. A energia livre, gente, ela é um parâmetro para medir a espontaneidade de um processo, né? Lá vai meu som me sabotar de novo, mas eu vou repetir. A energia livre é um parâmetro, é um referencial, para que eu possa, através desse referencial, determinar se o processo é espontâneo ou não. Sem entrar em detalhes muito técnicos agora, eu deixei um material, inclusive, para vocês com mais aprofundamento. Vale dizer o seguinte: dado determinado fenômeno, eu calculo qual foi a variação da energia livre desse fenômeno. Tá, existe uma formulação matemática, aqui ela, ó, que me permite calcular a energia livre, tá certo? Conhecendo a variação de entalpia, a temperatura em que o fenômeno aconteceu e a variação de entropia respectiva, eu calculo o valor da energia livre. Então, utilizando essa ferramenta matemática aqui, ó, ok? Utilizando essa ferramenta matemática, vou dar um destaque aqui para ela, para vocês enxergarem melhor ela aqui no texto de vocês, ó. Utilizando essa ferramenta matemática que está aí, eu determino qual foi o sinal da variação da energia livre. Repito, para que eu faça isso, eu preciso saber a variação de entalpia, a temperatura em que o processo ocorreu e a variação de entropia respectiva. Pelo sinal, atenção agora, tem a parte mais importante. Pelo sinal da variação de energia livre, eu vou descobrir se o processo foi espontâneo ou não. Então, essa tabelazinha bem aqui resume tudo isso, ó. Se, ao final desse cálculo, a variação de energia livre foi positiva, é porque o processo não foi espontâneo. Se, do contrário, a variação de energia livre foi negativa, é porque o processo foi espontâneo. Se, eventualmente, a variação de energia livre nem for positiva nem negativa, então, eu nem posso caracterizar o processo como espontâneo, nem como não espontâneo. É um processo em equilíbrio, né, que pode acontecer de um jeito ou de outro, não interessa. Está em equilíbrio e o que eu queria saber era se ele era espontâneo ou não. Quando ele está em equilíbrio, ele nem tende à espontaneidade, nem tende à não espontaneidade. Como o próprio nome sugere, ele está em equilíbrio. Então, esse ΔG igual a zero não me interessa. O que me interessa é isso aqui. Quando o ΔG, a variação de energia livre, for positiva, é porque o processo não é espontâneo. Quando for negativa, é porque o processo é espontâneo. Quando eu vou perguntar sobre cálculos na próxima avaliação, pelo menos, eu só quero que você lembre desse detalhe, né? Então, eu vou te mostrar aqui um exercício para você perceber como é que funciona isso na prática. Como é que o professor Isaú poderia colocar uma questão sobre esse assunto sem usar cálculo? Então, por exemplo, nos seus exercícios de fixação, tem um aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui. Pronto. Exercício 4. Olhe bem. A primeira reação traz ΔG, que é a variação de energia livre, com sinal negativo. Percebe? Olha aqui, ó. A segunda equação traz o ΔG com sinal positivo. Pronto. Então, imagine que eu coloco essa tabela numa prova e pergunto o seguinte: o primeiro processo é espontâneo? Você vai dizer sim, porque o ΔG é negativo. O segundo processo é espontâneo? Não. Por quê? Porque o ΔG é positivo. Outro detalhe que a gente pode cobrar aqui sem ter que entrar em cálculo. A espontaneidade depende da temperatura. A primeira reação, ela foi espontânea a 200 Kelvin. Mas quando eu aumentei a temperatura para 2.800 Kelvin, ela já não é mais espontânea. Perceberam? Então, ela era espontânea a 200 Kelvin de temperatura, mas deixou de ser espontânea quando a temperatura aumentou para 2.800. Já a segunda equação, nem é espontânea a 200 K e nem é espontânea a 2.800 K. Professor, como é que o senhor sabe disso? Pelo sinal. Tá bom, gente? Então, eu consigo fazer uma prova para você bonitinha, perguntando sobre energia livre, sobre entropia, sem que você precise fazer cálculos. Você vai ter que analisar o processo e me dizer se o processo foi espontâneo ou não.
E o segredo está aqui, ó. Sempre que o cálculo resultar num número positivo, é porque o processo não foi espontâneo. Caso contrário, o processo terá sido espontâneo. Ok, pessoal? Maravilha? Mailane, ok? Ok, professor. Maravilha. Entendi. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso aí, podem perguntar. Mas, como eu disse para vocês, esse capítulo de entropia, quem acompanhou as aulas de entropia viu que é um tema bastante complexo, bastante técnico, mas no nível de cobrança para vocês, eu só vou querer saber desses detalhes que eu coloquei aqui. É por isso que eu fui bem objetivo nessa revisão. Especialmente ressaltando a necessidade de haver um conceito de entropia, um conceito de energia livre. Qual a importância disso? Então, só para fazer um fechamento. A entropia é uma grandeza que é utilizada para medir a desorganização de um sistema, e a energia livre para saber se a reação, se o fenômeno, se o processo foi espontâneo ou não. Na segunda parte da revisão, nesses últimos 20 minutos, né, que nós ainda temos, mais ou menos, eu quero falar um pouquinho mais sobre o capítulo, aula 5, que é a aula de soluções, né? Aula sobre soluções, essa aqui, ó. Por que eu quero falar dessa aula aqui para vocês? É porque essa aula ela é muito conceitual, né? Ela traz várias definições, né? O que seria, por exemplo, uma solução sólida. Isso aqui vocês já venceram, eu sei que vocês não têm muita dificuldade. Eu quero só comentar com vocês, por exemplo, alguns exercícios aqui. Pronto. Exercício de fixação número 1, na página 115. Ok? Quem não tiver o livro, acompanha por aqui. Quem tiver o livro, pode abrir lá para ir acompanhando comigo também. Então, eu também vou trabalhar com vocês aqui na avaliação no nível teórico, tá, gente? Não precisa fazer conta ainda, não. Para que vocês possam demonstrar o conhecimento desses conceitos. Então, eu estou ali preparando uma comida e estou colocando sal nessa comida. Pitadas de sal, um pouquinho de sal na comida. Esse sal forma com o líquido, né, do alimento que eu estou preparando uma solução, tá? Uma solução. Aí a pergunta que vem é a seguinte: essa dissolução do sal, classifica essa solução em solução líquida e molecular, sólido, líquido ou saturada? Será que essa solução conduz corrente elétrica? Será que essa solução não conduz corrente elétrica? Entende? Então, essa classificação que vocês têm na aula 5 é para que vocês possam responder questões como essa. Afinal de contas, o sal de cozinha que eu apliquei na comida, que forma uma solução com o líquido do alimento, forma uma solução condutora de eletricidade ou não? É uma solução líquida ou não? Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essas classificações, vão me falando aí. Mas vamos analisar aqui, por exemplo, a questão 1, item por item. A solução é líquida? Bom, pessoal, a solução é líquida. Porque a solução líquida, a característica dela, solução líquida, de acordo com a classificação que vocês têm aqui, ó, é quando o solvente é líquido. Ó, a solução é líquida quando o solvente é líquido. Pronto. Então, se eu estou colocando sal de cozinha dentro da panela, tem água na panela, o solvente é a água. Então, a solução é líquida. Mas atenção, a solução é molecular? Não é molecular. Por que não é molecular? Porque eu estou colocando sal de cozinha. Sal de cozinha, galera, é uma substância iônica. Vai formar uma solução eletrolítica, condutora de eletricidade. Então, o item A está errado. Começa certo, mas está errado no final, porque a solução não é molecular. Vamos ao item B. A solução é do tipo sólido-líquido. Opa, a solução do tipo sólido-líquido. Professor, o que é uma solução do tipo sólido-líquido? Está bem aqui, ó. Solução do tipo sólido-líquido, tá? Quando o soluto é sólido e o solvente é líquido. Olha aqui, ó. Soluções sólido-líquido. Essa primeira palavra refere-se ao soluto. Então, a solução sólido-líquido é quando o soluto é sólido e o solvente... Aliás, acho que eu troquei aqui, só confirmar.
A solução sólido-líquido é quando o soluto é sólido, é isso mesmo, e o solvente é líquido. Exemplo, açúcar em água ou sal de cozinha em água. Então, essa solução que é formada pelo sal de cozinha na água da comida é uma solução do tipo sólido-líquido. Agora, será que ela é saturada? Opa, professor, o que é uma solução saturada? Bom, uma solução saturada é uma solução que já atingiu o coeficiente de solubilidade, né? Então, já atingiu o máximo de soluto que eu poderia colocar. O coeficiente de solubilidade, nós revisamos, é uma medida do máximo de soluto que eu posso dissolver em determinada quantidade de solvente. A solução é dita saturada quando eu já coloquei todo o soluto que eu poderia colocar, tá, para a quantidade de solvente que eu tenho. E nesse caso, o problema de vocês, eu estou colocando pitadas de sal de cozinha. Presume-se que eu não vou precisar colocar tanto sal de cozinha quanto seria necessário para saturar a solução. Então, a solução ainda não está saturada. Isso aqui está errado. A solução só estaria saturada quando eu tivesse colocado tanto sal de cozinha que já não fosse mais capaz da água dissolvê-lo, o que não é o caso daqui. Aqui eu estou colocando só pitadas de sal. Então, item B passa adiante. Item C. A solução conduz corrente elétrica? Sim, porque o sal dissolvido em água, ele produz íons, né? E íons são condutores elétricos. Então, sim, a solução conduz corrente elétrica. Se fosse uma solução de açúcar em água, não conduziria. A solução é diluída? Opa, me parece que sim. Me parece que sim. Porque uma solução diluída é uma solução que tem pouco soluto se comparado com a quantidade de solvente. Então, normalmente eu coloco uma panela de comida e bastante água. Digamos que essa comida seja um arroz. E eu estou colocando pitadinhas de sal, porções pequenas de sal. Então, a solução ainda é muito diluída, não está ainda concentrada o suficiente. Então, eu marcaria a opção C, né? A opção C. Por que não é a opção D, professor? Porque a opção D diz que a solução já é concentrada. A solução é concentrada quando ela tem uma proporção de soluto muito grande em relação à quantidade de solvente. Me parece que não é o caso também. E o item E está errado, porque diz que a solução é do tipo líquido-líquido. Nós vimos que ela é do tipo sólido-líquido. O soluto é sólido e o solvente é líquido. Então, você marcaria aqui corretamente a opção C. Então, é esse tipo de questão que vocês vão enfrentar na prova. Questões teóricas, questões sobre conceitos gerais de solução, tá certo? Então, como a gente já está chegando aqui nos 30 minutos de aula, daqui a pouco o sistema vai nos expulsar, eu quero que vocês me digam se tem alguma questão dessa aula 5 que vocês gostariam que eu resolvesse para vocês nesses minutos que faltam. Nós temos ainda quase 10 minutos. A quarta questão, professor.
Professor, não tá saindo não, professor. Professor, tá sem som, professor.
Pode ser. Mas você consegue me escutar, Marlene? Agora tá dando para escutar. Eu tô conseguindo escutar agora. Oi. Talvez fosse aqui um contato falho. Mas, enfim, vocês, o que eu quis demonstrar para vocês aqui, para a gente poder terminar, é que as questões que nós vamos enfrentar na nossa avaliação sobre esse assunto são questões que envolvem no máximo raciocínio lógico. Não precisa usar cálculo, tá, gente? Não precisa usar cálculo, fazer cálculo com números decimais, aquela coisa toda. É raciocínio lógico ou conceitos. Combinado? Como a gente tem pouco tempo agora, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no privado, podem mandar mensagem no telefone celular que eu respondo para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, professor, aquela questão tal, por que não é assim e tal, eu respondo de boa. Assim que eu puder, tiver o tempo, eu respondo. Tá? Inclusive, durante a semana, quando vocês estiverem estudando, tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. É um prazer